E agora nós vamos com entrevista. Aliás, hoje nós estamos recebendo aqui no programa Jornal da Manhã o Adriano Spechit, que é engenheiro de Minas, presidente da Potássio do Brasil, empresa responsável pelo projeto Autazes, considerando o maior empreendimento de extração de potássio do país, com mais de 35 anos de experiência no setor de mineração em grandes empresas como a Vale, Shell Canadá e entre outras, né? O Spechit lidera o projeto que promete transformar a cadeia produtiva de fertilizantes do Brasil e reduzir a dependência de importações. Adriano, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, deixa aí você dar um bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês e espero colocar mais informações sobre esse projeto que vai trabalhar a segurança alimentar do Brasil e do mundo. Sensacional. Então, para começar aqui a nossa entrevista, nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a empresa Potássio do Brasil, que já está aqui no Amazonas desde 2009, certo? Correto. Nós iniciamos aqui no Amazonas em 2009 para poder fazer o desenvolvimento de um projeto minerário. Projeto minerário este que descobriu a maior reserva hoje no Brasil de silvinita, que é o minério de onde a gente extrai o cloreto de potássio. Cloreto de potássio, ouvintes, é na realidade um dos principais componentes dos fertilizantes. Nós conhecemos como NPK. E o N são os nitrogenados, o P são os fosfatados e o K são os potássicos, por causa da palavra cálium, que é a que dá origem ao nome do potássio. Sensacional. Presidente, a empresa está licenciada pelo IPAAM para implantar o projeto Potássio Autazes aqui no Amazonas. Queria que o senhor explicasse para a população o que é o projeto e como está a fase de implantação dele nesse exato momento. O projeto consiste da abertura de uma mina subterrânea. Este minério está a cerca de 800 metros de profundidade. Então a gente tem que escavar 2 poços profundos para atingir esta camada de minério que é de cerca de 2,5 metros de altura. Nós vamos extrair este minério, trazê-lo para a superfície e na superfície nós vamos ter uma planta de beneficiamento que vai separar o cloreto de potássio dos outros materiais. Materiais estes que são na realidade um grande produto que a gente consome todos os dias, que é o cloreto de sódio, ou seja, o sal de cozinha. Né? Então a gente vai estocar esse material provisoriamente e depois nós vamos retornar com ele para o subsolo. O produto a gente vai mandar também para fertilizar os solos. Então a gente fala que a gente está tirando da terra e vai retornar para a terra todo o nosso material. Para mandar este material para os clientes, que é o agronegócio brasileiro, a gente vai utilizar uma rodovia que já existe na região, que liga a Vila de Uricurituba ao Lago do Soares e vai estar construindo um porto fluvial. E aí nós vamos utilizar as balsas que trazem a soja para ser exportada pelos portos do Arco Norte do próprio Mato Grosso, que é um grande produtor e consumidor, consequentemente, de fertilizantes. Dentro de tudo isso, eu queria que o senhor também complementasse para a gente o impacto da geração de emprego e renda, principalmente para a população de Autazes e, de uma certa forma, no Amazonas. Com certeza, nós temos um forte compromisso, mas antes disso eu vou continuar na pergunta anterior falando sobre a implantação, porque parte da implantação já é gerar empregos. Nós já estamos gerando empregos na comunidade, na região e fazendo a renda também criar mais oportunidades de negócio para outros empreendedores. Inclusive a gente chama isso de empregos indiretos. Né? Então, o que a gente está fazendo hoje? Nós temos um planejamento de implantação das obras, onde a gente entrou com as atividades autorizadas pelo órgão ambiental e aí a gente vai estar fazendo já. Estamos com empresas contratadas para fazer os trabalhos de arqueologia, de afugentamento e resgate da fauna. Inclusive é muito interessante esse trabalho porque a gente faz o deslocamento, né? A gente muda os animais de posição, mas colocando eles em locais seguros e com acompanhamento técnico, inclusive fiscalizado pelo próprio órgão ambiental, e a gente está fazendo a supressão da vegetação. Vegetação essa que é apenas pasto, porque Autazes é conhecida como a terra do leite.
Então, onde a gente está implantando o projeto eram fazendas de criação de gado ou de búfalo. Então, a gente comprou essas propriedades e a gente está fazendo a instalação do projeto nestas áreas. Em termos de números, né, a gente começa numa velocidade menor, mas a gente vai atingir cerca de 2.600 empregos direto na obra. Esta obra vai durar cerca de 4 anos e meio aproximadamente. E aí a gente vai ter uma série de outras gerações de empregos indiretos. Durante os 23 anos de vida do projeto, que aí é a operação em si, nós vamos gerar 1.300 empregos diretos e mais de 17.000 empregos indiretos. E aí, logicamente, que a prioridade é a comunidade local. Nós temos o compromisso de, no mínimo, 80% dos nossos empregados serão da região. E nós vamos dar capacitação para essas pessoas. E o que contribui muito para a economia local, né, de Autazes, que acaba, de uma certa forma, buscando o desenvolvimento, né? Com certeza, vai haver um aumento da movimentação de toda a cadeia na cidade, com mais impostos sendo trazidos pela atividade econômica da empresa e de toda a cadeia produtiva que atende à empresa. Então, a gente está hoje trabalhando com os mototaxistas de Autazes. A gente está fazendo com que eles cada vez mais fiquem capacitados também para atender o público. Porque um dos meios de transporte mais utilizados em Autazes hoje são os mototaxistas. Então eles nos procuraram e a gente, de portas abertas, está recebendo todo mundo, inclusive com um programa chamado Potássio e Comunidade, onde a gente já fez palestras para mais de 1.500 pessoas. Começamos anteontem aqui em Manaus, também fazendo com as secretarias de Estado esse bate-papo, exatamente para poder mostrar o que é o projeto e também receber contribuições. Então, se os ouvintes quiserem fazer qualquer pergunta, podem usar o WhatsApp da rádio aí, que deve estar aparecendo. Sim, inclusive. E desculpa, mas é só mesmo para poder estar interagindo e colocando totalmente aberto, de forma transparente, a comunicação da empresa. Com certeza. Inclusive, vamos deixar aqui o nosso WhatsApp 92984315445, 928431. Vou falar mais devagar, né? 5445. Mande suas perguntas aqui para o Adriano, que é o presidente da Potássio do Brasil. E claro que está trazendo muitas informações, e o interessante de tudo é aliar a comunidade, né, a esse projeto que chega até a cidade de Autazes. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essas palestras que estão sendo ministradas, né? O senhor falou com relação aos mototaxistas. Como é que está sendo essa receptividade? Você mesmo falou que eles foram, né? Mas como é que foi essa receptividade ali no momento dessa palestra? Como é que eles entenderam? O que eles acharam ali? A interação foi fantástica, e essa interação começou com eles, como eu informei, mas ela se espalhou. Então a gente se reuniu com o pessoal da saúde, a gente se reuniu com o pessoal da educação, da segurança pública, que é uma preocupação que as cidades normalmente têm quando chegam grandes empreendimentos. A gente se reuniu com as mulheres empreendedoras. Então, assim, a diversidade está enorme e a gente vai dar continuidade a isso, trazendo para os nossos programas socioeconômicos e ambientais essas colaborações e essas colaborações que eles estão trazendo. Olha que sensacional. Então esse é o momento de realmente impulsionar não somente a economia, mas o trabalho local com a comunidade, né, que está ali, o mototaxista, e é importante eles abraçarem também esse projeto, né? Mas, presidente, queria que o senhor contasse para a gente como o projeto pode ajudar o Brasil. Agora vamos ampliar mais aqui, né? Como pode ajudar o Brasil a reduzir a dependência da importação de fertilizantes. Isso aí é fundamental. O projeto hoje, ele vai atender cerca de 20% da necessidade que o Brasil tem de cloreto de potássio. Para os ouvintes terem alguns números, parece que é chato às vezes números, mas é importante. O Brasil hoje consome cerca de 14 milhões de toneladas de cloreto de potássio. Hoje a gente importa 98% disto. Ou seja, a gente tem uma pequena produção numa mina em Sergipe e essa mina produz apenas cerca de 300 a 400 mil toneladas. Com o projeto Potássio Autazes, a gente vai produzir 2,2 milhões de toneladas na primeira fase, podendo até expandir isto.
e isto vai estar ajudando o agronegócio brasileiro, consequentemente a balança comercial brasileira, a reduzir essa dependência. Nosso projeto ele faz parte de programas estratégicos de governo, como, por exemplo, o Plano Nacional de Fertilizante, o Plano de Minerais Estratégicos, o PPI, que é o Programa de Participação e Investimento. São programas que o governo federal criou para exatamente trabalhar algumas situações como essa da dependência de importação de fertilizantes, com várias ações, inclusive as ações relacionadas ao projeto Potássio Autazes. Sensacional. E falando nisso, já é o que puxa para outra pergunta, né? O projeto Potássio em Autazes passou ainda por rígidos processos de licenciamento, né? Querendo ou não, é um momento muito delicado. Você está mexendo ali próximo de comunidades indígenas, muito em função das questões ambientais. Quais as ações da empresa na questão da ambiental, né? Do lado ambiental e na redução de impactos da atividade. O senhor já até citou um pouco, né, falando sobre a questão dos animais. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Sim, com certeza a Potássio do Brasil trouxe as melhores práticas de mercado existentes no mundo. O cloreto de potássio é explorado em outros países, como, por exemplo, o Canadá, a Rússia, a Bielorrússia, Israel e a Alemanha. Então eu estou citando esses 5 que são os que mais exportam hoje para o Brasil. Né? E a gente foi buscar essa tecnologia. A mina que tem no Brasil hoje, que eu citei, que é a mina hoje da Mosaic, que é em Sergipe, ela também utilizou, desde a década de 80, essas metodologias, essas boas práticas. Então a gente está trazendo tudo isso, reduzindo qualquer tipo de impacto. A mina é subterrânea, está a 800 metros de profundidade, então não tem impacto visual de escavações na superfície. A única área que a gente vai ocupar é uma pequena área no local onde será a planta de beneficiamento. A estrada, como eu já disse, já é existente, então também a gente não vai impactar. Nós vamos colocá-la em boas condições de trafegabilidade, inclusive beneficiando a comunidade. Com certeza. E a gente vai construir um porto fluvial, que é uma parte da infraestrutura da Amazônia, com as grandes hidrovias que a gente tem. Então a gente também vai estar beneficiando comunidades que vão poder usar parte desse porto. Então a gente está sempre tratando essa conjuntura de minimizar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos. E, aliás, abrindo portas, né, através do novo porto, com certeza vai abrir mais portas para alcançar ali a região de Autazes. Com certeza, inclusive, né, o porto será no Rio Madeira, que hoje tem alguns portos, por exemplo, no estado do Amazonas, em Humaitá, por exemplo. Então já são atividades que são comuns daquela estrutura, daquela hidrovia. Sensacional. Mas vamos fazer assim, vamos para um breve intervalo, logo mais nós voltamos com mais perguntas. Tem umas perguntas aqui que é importante nós deixarmos aqui para os nossos ouvintes, para eles conhecerem um pouquinho mais sobre a Potássio do Brasil. E hoje nós estamos aqui com o Adriano Spechit, viu? Adriano Spechit, presidente da Potássio do Brasil. Quase que não sai, perdoe, viu? Mas a mente falhou agora nesse momento. Vamos para um breve intervalo, já nós voltamos. Estamos de volta com a nossa entrevista com o Adriano Spechit, presidente da Potássio do Brasil. Nós estamos comentando aqui um pouquinho sobre o projeto que está sendo realizado, né? Está acontecendo em Autazes. É um projeto que já está em andamento, que vai trazer benefícios não somente para a região de Autazes, mas para toda a Amazonas e Brasil, e podemos dizer o mundo inteiro, viu? Quem sabe essa exportação já pode sair daqui mesmo, tá? Então, Adriano, nós estávamos comentando aqui sobre a questão dos impactos, né? Mas falando nisso, eu tenho uma pergunta aqui sobre o que a justiça brasileira aponta sobre as terras indígenas na área do projeto, né? E como é que está acontecendo esse diálogo com as comunidades indígenas ribeirinhas próximos ao projeto? Excelente pergunta. Os seus ouvintes vão estar sendo informados quase que logo após uma decisão tomada pela 6ª turma do Tribunal Regional Federal 1, como é chamado, TRF1, em Brasília. Na última quarta-feira, o desembargador Flávio Jardim fez um voto afirmando que
nós não estamos em terras indígenas com o nosso projeto. Isso põe fim a uma discussão que existe uma demanda para a criação de terras indígenas em cima da área do projeto. O povo Mura, que é representado pelo Conselho Indígena Mura, já decidiu por forma livre, informada, prévia, de acordo com a convenção da OIT 169, apoiar a implantação do projeto. E o povo Mura votou nisso, tendo um resultado de mais de 90% de aprovação. Lembrando que, como o próprio desembargador Flávio falou no seu voto, a convenção ela não coloca poder de veto. E a empresa ela quer trabalhar, como eu já afirmei, em conjunto, em união com as comunidades, quer sejam indígenas ou não indígenas. Então a gente está ali para uma vida conjunta com a sociedade por um tempo significativo. Como eu já informei, são mais de 23 anos de operação, fora a implantação, que vai demorar cerca de 4 anos, como eu já afirmei, e fora o tempo depois de, como a gente chama, de fechamento de mina. Tá? Então é uma vida. E a gente vai estar ali gerando empregos, como a gente também já informou. Também vão ser beneficiados, não é verdade? A gente vai trazer benefícios. E a gente vai trazer benefícios não só para Autazes, não só para a região, não só para o Amazonas. A gente vai trazer benefícios para o agronegócio brasileiro. Isso, gente, é segurança alimentar. É segurança alimentar para o Brasil e para o mundo. O Brasil hoje alimenta cerca de 1,8 bilhões de pessoas no mundo. E aí a gente tem, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, número 2, que é exatamente fome zero. Então a contribuição de uma jazida de potássio no Amazonas é universal. Ela vai atingir o mundo. Então um alimento produzido com cloreto de potássio do Amazonas pode atravessar o mundo, não vamos falar da China, não, porque a China está... Mas qualquer país lá da Ásia e estar alimentando um cidadão, um ser humano. Sim. Então, gente, é muito importante que a sociedade entenda isso. A gente necessita do alimento. A gente necessita do cloreto de potássio e dos outros fertilizantes para gerar o alimento. Então é importante a comunidade e o interessante saber, na verdade é interessante informar essa integração da comunidade indígena com relação a esse projeto Autazes. Presidente, queria só falar também um pouquinho sobre esse trabalho relacionado à redução de carbono. Certo, descarbonização é outro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, se não me falha a memória, de número 7, mas acho que está certo. Então, a gente também trouxe tecnologias e aí tem algumas coisas que também vamos chamar assim, a gente está na localização perfeita. Porque o Brasil hoje, para os ouvintes que não sabem, ele tem uma matriz energética 84% renovável. Enquanto os países que eu já citei, o Canadá e a Rússia, por exemplo, eles queimam gás ou carvão para gerar a sua energia. Então, somente com esse balanço, o projeto Potássio Autazes vai reduzir em quase 2,5 milhões de toneladas de carbono equivalente na atmosfera. Fora o tanto que se gasta de queima de diesel para trazer esse material desses países, por trem, por navios, etc. Então é muito importante que também a sociedade entenda que esses benefícios vão ser utilizados por todos, porque menos carbono na atmosfera é um processo que a gente tem trabalhado muito, inclusive com a transição energética que é tão falada. Mas é importante que se saiba que a transição energética é tão importante quanto a segurança alimentar. Com certeza. E
é importante também lembrar que de forma inconsciente e consciente, né, esse projeto contribui não somente para quem vai ser beneficiado com uma boa alimentação, né, a questão do fertilizante também, e também o nosso ambiente, né, a questão de tudo aquilo que é emitido, né, dos gases que são emitidos, que acaba de uma certa forma impactando o clima, né, e entre outras coisas, enfim. Tem muita coisa que vai contribuir de forma positiva, e para quem está aí acompanhando, né, você que é da região de Autazes, você que é da capital amazonense, você está conhecendo agora sobre o projeto, né, Autazes, que é do potássio do Brasil. Então, se você tem uma pergunta, a nossa produtora, a Priscila, está aqui acompanhando. Mas, presidente, qual a sua visão, né, para nós finalizarmos aqui, enquanto talvez tenha alguém já acompanhando e tenha alguma pergunta aqui para nós, né? Qual a sua visão sobre o futuro da mineração sustentável na Amazônia e o legado que o projeto Autazes pode deixar para a nossa região? As empresas de mineração organizadas, elas sempre trabalham e sempre trabalharam com sustentabilidade, né? Hoje dito, né, ESG, que quer dizer a sigla em inglês de Meio Ambiente, Social e Governança, é uma prática natural de várias indústrias há muito tempo. As indústrias aqui do polo, né, industrial de Autazes, da Suframa, da Zona Franca, elas já fazem esse trabalho e fazem com muita propriedade. Eu, né, estou no Amazonas há cerca de 3 anos e meio como presidente da Potássio do Brasil, mas já trabalhei no Pará desde 1987, né? Então, assim, eu conheço um pouco a realidade do Brasil, porque eu trabalhei em várias localidades, e também eu sei que isto é uma realidade. A gente tem exemplos de empresas, que eu vou evitar citar o nome, que protegem áreas muito maiores do que as que impactam, né? Tem vários casos espalhados. A mineração sustentável, como é falada, essa palavra sustentável, ela não deveria nem existir, porque só tem um jeito de fazer mineração, que é sustentável. E só tem um jeito de fazer o que tem que ser feito, que é bem feito. E para se fazer bem feito, tem que ter esses critérios de sustentabilidade entranhados na empresa. A empresa é uma família. A empresa trabalha de acordo com os princípios, com os valores que estão ali. E cada um dos seus empregados, cada um dos seus trabalhadores, cada um dos seus contribuidores está alinhado com isso. Porque se não tiver alinhado, ele é automaticamente, como é que eu vou dizer, solicitado a não estar mais. Convidado, né, a se retirar. A fazer. É uma brincadeira, logicamente, que é lógico que a gente dá capacitação para todas as pessoas, a gente explica a importância de tudo isso, a gente está trabalhando com empresas licenciadas pelo próprio órgão ambiental, todas as empresas que estão trabalhando conosco têm esse compromisso. Vou te dar um exemplo, domingo passado nós fizemos um evento para as mães, numa vila de Uricurituba. Uma senhora ganhou uma televisão num bingo e ela não tinha televisão em casa. Ela não foi escolhida porque ela não tinha televisão em casa, ela foi sortuda. E ela ganhou uma televisão. Então você vê a felicidade daquela senhorinha assistindo a televisão depois que colocaram lá na casa dela, sem preço. Isso é sustentabilidade, é você sustentar uma conexão forte entre a empresa, a comunidade local, a necessidade do país, a necessidade do estado, do município, do país, a necessidade do mundo. Então isso traz uma questão muito forte para poder realmente falar o que é sustentabilidade. E principalmente quando nós falamos do que você falou sobre a comunidade e empresa, saber que tudo isso está integrado, né? E tendo o apoio da comunidade, claro que isso vai alavancar cada vez mais, porque quando você tem apoio, com certeza você sabe que isso vai dar cada vez mais certo. Então, nós acabamos de entrevistar o Adriano Espechit, engenheiro de Minas, presidente da Potássio do Brasil, empresa responsável pelo projeto Autazes, que é considerado o maior empreendimento de extração de potássio do país. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua entrevista e por nos conceder um espaço logo bem cedo aí na sua agenda, viu? De lhe acordar de uma certa forma. Mas muito obrigado, viu, presidente? Fique à vontade, estamos sempre à disposição.
Tá, eu é que agradeço aos ouvintes e estamos com as portas abertas através até da própria Jovem Pan News para poder estar esclarecendo qualquer dúvida que eventualmente os ouvintes tiverem. Com certeza, as portas estão abertas, os microfones estão abertos, estamos sempre à disposição.